Boa noite, pessoal. Quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês pela presença aqui nessa noite. Obrigada por terem aceito o nosso convite. A BBN, uma das propostas da BBN é trazer informações e aprendizado para a comunidade brasileira local. Então, eu quero imensamente dizer para vocês que estou imensamente grata a todos vocês aqui. Quero pedir, durante a palestra da Mônica, que, por favor, não vamos interromper para ela não perder o raciocínio, né? Para a gente não perder o raciocínio da palestra. E assim que ela terminar, ela vai continuar aqui respondendo todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, vamos receber Mônica Ribeiro, do Banco do Brasil Obrigada. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer, né, o convite da Elisete, e principalmente através de uma cliente muito cadê ela? Está se escondendo ali, a Renata Silva do Web Granite. Muito obrigada, Renata, que me recomendou e referiu, né, para Elisete. Eu conheço a Renata já há vários anos, é uma cliente minha de muito tempo, né? Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Antes de começar a palestra, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. Deixa eu só passar aqui. Eu não vou ler isso não, mas eu quero falar um pouquinho de mim, só para que vocês possam me conhecer um pouquinho. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 34 anos, trabalho na indústria financeira há 25. Eu gosto de falar só mais de 20, né? Porque a gente já fica, né? A idade já começa, né, a aparecer. Mas há 25 anos, sou casada há 37 anos, tenho 3 filhos e 3 netinhas. E um deles até mora aqui em Fort Myers. Então, Fort Myers está realmente aqui no meu coração. Meu filho veio para cá ainda em college, né? Ele cursou o Florida Gulf Coast University, né? FGCU. Graduou e casou com uma estudante também do FGCU e formaram uma família linda que moram aqui em Fort Myers. Então eu gosto muito, de vez em quando eu estou vindo aqui visitando, apesar de morar em Fort Lauderdale, né, em Broward County, mas eu venho sempre para cá visitar clientes que eu tenho também. Eu comecei minha carreira mais ou menos há uns 25 anos atrás, agora se chama Bank of America, na minha época não era Nations Bank, Barnett Bank, eu não sei se tem alguém aqui que se lembre disso. Então foram através dos mergers que se tornou o Bank of America. Trabalhei 10 anos, depois passei a trabalhar no Bank Atlantic, que também foi comprado, né, acquired pelo BB&T, que agora é Truist. Então você já viu como esses bancos vão, né, mudando. Tive uma passagem de 7, 8 anos no Bank United, onde eu trabalhava como business banker, e agora estou no Banco do Brasil Américas. E para quem não sabe, o Banco BB Américas, que a gente chama, né, é uma instituição 100% americana, tá, mas do qual o dono, o único shareholder, né, é o Banco do Brasil, que todo mundo conhece, né? É uma das instituições financeiras maiores, né, da América do Sul, que tem agências em 23 países no mundo, e é muito reconhecido no mundo inteiro, né? Então, o BB Américas aqui na Flórida, a gente tem 4 agências físicas, nenhuma, infelizmente, aqui nesse lado. Temos na Brickell, em Miami, em Limehouse Point, naquela área de Pompano Beach, Deerfield Beach, se alguém conhece lá por aquele lado. A gente tem em Aventura e temos uma agência em Orlando. Essas são as 4 agências físicas. Temos uma agência que a gente chama digital, que é virtual, que, por incrível que pareça, é a maior agência do banco. É a virtual, do qual a gente pode abrir contas à distância. Então, se vocês têm algum brasileiro, algum parente, alguém que conhece, que não mora aqui, mora no Brasil, quer abrir uma conta num banco americano, o BB Américas pode abrir conta à distância. A pessoa não precisa estar presente com os documentos seus brasileiros, tá? Esse é um outro... E quando eu fui chamada, eles me pediram para fazer uma apresentação
do banco. E eu falei assim, normalmente, quando eu faço apresentação, eu gosto de trazer algum valor, né, para as pessoas que estão, né, atendendo, né, ou participando, né, da apresentação. Então eu falei assim, que tal se eu trouxesse algo informativo, educativo, que eu acho que todo empreendedor, né, gosta, né, de saber e precisa saber quando o seu negócio, né, sua empresa está em crescimento, né? Que é como eu me preparar para qualificar para um empréstimo comercial, para você crescer. Então, o que eu vou apresentar aqui é como, na verdade, os underwriters, os analistas, os processors, eles analisam a sua aplicação quando você submete no banco. Então, eu vou te mostrar exatamente como a aplicação é analisada e como se é qualificada, é aprovada ou não e por quê. Então, basicamente, com essa informação, eu acredito que facilite a todos os empreendedores, a todos os empresários, uma hora que chegar a hora de você fazer uma aplicação, né, para um empréstimo comercial, você esteja preparado para isso e você sabe exatamente aonde que você precisa modificar ou melhorar a qualidade da sua aplicação, tá bom? Como a Elisete falou, eu vou fazer a apresentação. Se vocês tiverem algum bloquinho ou no telefone mesmo, quiserem anotar suas perguntas, eu tenho o maior prazer de, depois da apresentação, abrir para perguntas e responder qualquer pergunta que vocês tenham, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês vão reparar que a apresentação está toda em inglês, eu vou falar em português, está tudo bem assim? Não tem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o propósito, né, de um pedido de um empréstimo comercial. O que parece para muitas pessoas que é óbvio. Eu vou comprar um escritório, eu vou comprar um prédio comercial, você precisa de um mortgage, né, um financiamento mortgage. Vou comprar um equipamento, mas nem sempre, e eu digo por experiência de 20 e tantos anos, é tão óbvio assim. Porque eu já recebi vários pedidos do qual, olha, eu preciso de uma linha de crédito para a minha empresa. Para quê? Qual é o propósito? Eu preciso dizer? Sim, precisa. Isso é um dos regulamentos. Eu preciso saber, o banco precisa saber exatamente qual é o propósito, o que você vai fazer com aquele dinheiro, né, do empréstimo. Eu vou para pagar o college da minha filha. É para eu tirar umas férias e ir para o Brasil. Não pode. O empréstimo comercial é para uso da própria empresa. Então, essa é a coisa mais importante logo de início, né? É o propósito da coisa. A gente vai estudar os 7 Cs do crédito, que é exatamente o que os underwriters fazem quando recebem a sua aplicação. Eles avaliam a sua aplicação de acordo com os 7 Cs, que a gente vai conhecer agora, tá? E eu vou falar rapidamente dos tipos de empréstimos, e veja bem, não são os tipos de empréstimos que o BB Américas oferece, é um tipo de empréstimos que a grande maioria dos bancos oferecem, alguns a gente não oferece, outros oferecem. Então, nós todos os bancos temos produtos diferentes, né? Nem todo mundo oferece, por exemplo, SBA Loans, né? Small Business Administration. Outros oferecem linhas de crédito, outros só oferecem commercial mortgage para owner occupy, quando o próprio proprietário vai morar, né? A empresa vai ser vai estar naquela propriedade. E eu vou falar rapidamente também da documentação necessária para vocês estarem preparados, né? A lista de documentos que vocês precisam ter para acompanhar a aplicação de crédito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, propósito, né? Então, nós temos 4 propósitos normalmente para uma aplicação para crédito comercial. Uma expansão, aonde normalmente toda empresa vai chegar um momento que você tem que crescer, você vai expandir. E você vai precisar de quê? Um fluxo de caixa, você vai precisar de um dinheiro para operações da sua própria companhia, para comprar uma propriedade que seja, para renovar
a propriedade que você está, né, a sua companhia ocupa, para fazer mais, pagar mais em marketing, advertising, social media agora, né, todo mundo, né, advertising, tá aí a revista aí, não é? Então, enfim, para você crescer, atrair mais clientes, vender seus serviços e vender seus produtos, né? Então, esse é um dos propósitos que normalmente eu recebo de aplicações para empréstimos comerciais. O segundo, fluxo de caixa, né? Então eu vendo meus produtos, eu distribuo produtos e eu dou um tempo, né, um term que a gente diz, para os meus clientes pagarem esses produtos ou esse serviço que eu vendo. Enfim, eu dou 30 dias, eu dou 60 dias, tem outros que 90 dias. Se tiver alguém aqui que normalmente vendem para grandes lojas como Walmart, né, Costco, eles pedem normalmente 120 dias, 150 dias para pagar. Eles podem barganhar isso, né? Olha, a gente só paga em 120 dias. E aí o que você faz? Você compra no produto. Normalmente você vai ter que pagar esse produto que você comprou em 60 dias. Mas você só vai receber em 90. E aí? Obrigada. E aí, como é que você faz? Você vai precisar de um fluxo de caixa. Uma hora você tem que continuar durante esses 90 dias que você ainda não recebeu do produto que você vendeu, você tem que pagar, fazer o seu payroll, pagar seus funcionários, pagar o aluguel, né? Ter o seu próprio salário, enfim, o que acontece? Então, você vai precisar de um fluxo de caixa. É quando você vai pedir normalmente uma linha de crédito, que é um revolving account, que é uma conta do qual você utiliza, você compra o produto, utiliza. Quando você recebe o pagamento desse produto ou desse serviço, você pode pagar a linha de crédito e fica com o seu lucro normal. E você não utiliza o seu próprio capital, né? E isso é um pedido que normalmente, muito corriqueiro, né? Que várias empresas pedem. Para você fazer esse pedido, você precisa ter um account receivable, né? Os recebíveis, onde prova que você vendeu esses produtos, você fez o invoice, enviou, e você tem a receber um certo valor. E só para vocês terem como margem, normalmente os bancos analisam esses recebíveis, e eles emprestam basicamente 80% do valor dos recebíveis. Então vamos dizer, vocês têm nos seus recebíveis $100 mil para receber. O banco pode te dar até 80%. Isso analisando que vocês não tenham nenhuma concentração, etc. e tal. E mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. A terceira é compra de equipamento. Então, você precisa de um equipamento, você tem uma empresa, seja ele qual for, tá? Não necessariamente a gente vê um equipamento como uma máquina. Mas hoje em dia, a compra de software é considerado um equipment, é um equipamento. A gente pode financiar também, tá? Então não é só um equipamento em si, eu preciso de um caminhão, eu preciso de uma impressora, pode ser um software, pode ser um computador, etc. e tal. Também conta como equipamento. E refinanciamento, que todo mundo sabe. A gente faz isso na nossa própria casa, quando a gente tem o nosso mortgage, juros abaixados, a gente refinancia, né? A mesma coisa pode fazer no lado comercial também. Eu tenho um commercial mortgage, os juros abaixaram, eu quero refinanciar, eu quero tirar um cash out, eu tenho mais equity agora, isso tudo também pode ser feito, tá? Então vamos lá agora nos 7 C's of Credit, os 7 C's de crédito. A primeira coisa que é avaliada pelos underwriters é o caráter, né? O character, a responsabilidade do indivíduo, né? Ele paga suas contas, né? Com responsabilidade, no tempo certo, né? É a história do crédito, não é só o score, né? É a história do crédito. Como é a história do crédito? Eles olham o Google Search. Hoje em dia as pessoas agora, a gente Google para tudo, né? Coloca o nome da pessoa, coloca o nome da empresa. O banco também faz isso. Também. Por quê? Os bancos não querem emprestar
para uma empresa que tenha um bad, de repente, review no Google, ou que seja algo que tenha acontecido, tenha um lawsuit, alguma coisa contra essa empresa. Então, sempre isso é olhado. LexisNexis é a parte criminal, porque a gente pensa assim, o banco vai olhar, o underwriter vai emprestar um dinheiro para essa empresa do qual o dono tem um crime e que ele vai ser preso e tem já um mandato de prisão. Já aconteceu, viu, gente? E tá com tudo aprovado, teve que ter tirado isso, retirar porque ele exatamente estava precisando desse dinheiro para pagar. Então, tudo isso é revisto. Não necessariamente, é muito importante eu colocar, que esse LexisNexis, que vê a parte criminal, seja se tiver alguma coisa eu não vou ser aprovado. Não é isso. A gente precisa, o banco precisa de explicação. Tudo tem uma explicação. Então, eu normalmente, quando eu estou com um cliente conversando, eu falo assim, quando você vai ao médico, não, você fala tudo que você está sentindo pro médico. Porque se você não falar, olha, eu estou com dor aqui, eu sinto assim, eu acordo, sabe? O médico não vai poder diagnosticá-lo corretamente, não vai poder passar o medicamento correto para você, né? O banco é a mesma coisa. Se não souber tudo, não pode antecipar com isso. Então, se você me falar, olha, eu já tenho um problema de crédito assim assado, eu já tive um processo criminal, ótimo, tudo bem. A gente antecipa, a gente faz uma cartinha, a gente explica aquilo e pronto, já vai estar lá, não vai ser surpresa. O underwriter gosta disso. Nossa, que maravilha, não está escondendo nada. Ele já está dizendo que teve, que a gente vai ver de qualquer maneira. E já está aqui a explicação. Então, eu já tive vários clientes que tiveram problema. Quando ainda jovem, no college, que foram pegos fumando marihuana, por exemplo, com 18, 19, 20 anos de idade. Mas hoje em dia, tem sua própria empresa, tem 45 anos, tem 40 anos, isso aconteceu há 20, todos anos atrás. Mas está no record, que foi um criminal, está no record. E é só fazer uma explicação, tinha 19 anos de idade, estava no college, fui experimentada, passa. Isso é nada, entendeu? Mas é sempre bom a gente ter essa explicação e saber antecipadamente que a gente não deve esconder e simplesmente a gente precisa apresentar uma explicação disso, tá? Acho que eu cobri aqui. O segundo set a gente chama capacity, né? É pra gente ter certeza que quem está assinando e pedindo aquele empréstimo realmente é o dono da companhia. Porque, como vocês sabem, às vezes, quem está listado no Sotheby's não necessariamente é o dono da empresa. Então, o que tem que acontecer? O banco vai rever o Department of State, o Division of Sotheby's, vai ver as licenças adequadas, porque a gente vai emprestar o dinheiro para uma empresa, de repente, que não tem um business license para operar. Isso é um outro problema. Então, a gente vai checar. Empréstimo para médico, a primeira coisa que eu peço, eu falo, eu preciso da sua medical license. Para attorneys, eu preciso da sua license. Porque se eles não tiverem, como é que eu posso? Eu estou dizendo que ele é médico, que ele atua, né, e tal, e ele não tem a licença para atuar. Então, isso tudo a gente tem que realmente olhar e ter certeza, né, que aquela pessoa tem a capacidade de estar assinando pela empresa, tá? O terceiro é o cash flow, o fluxo de caixa, que eu já até dei mais ou menos uma pincelada lá no início, mas todo mundo pergunta, né, como a gente calcula um cash flow, um fluxo de caixa, que normalmente é um bicho de sete cabeças, né, para grandes até contadores me ligam, mas não, eu quero saber como é que vocês calculam isso, o banco calcula isso e tal. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa que seja mais simples, mais fácil, entendeu? Então, a grosso modo aqui, tá, o fluxo de caixa, como é calculado, o que quer dizer o fluxo de caixa? Quero saber, o underwriter quer saber se realmente a sua empresa pode pagar
né, tem capacidade de pagar pelo empréstimo mensal. Mesma coisa, a gente vai comprar uma casa residencial, você tem que comprovar que você tem renda suficiente, salário, né, suficiente para pagar o seu mortgage, né, todo mês. A mesma coisa, igual para a empresa. Tá? Então, a empresa tem que demonstrar um fluxo de caixa, que normalmente é para cada $1,25 que a empresa faz de dinheiro, a gente pode emprestar $1. É mais ou menos essa, só para vocês terem uma noção. E como é calculado isso, o cash flow, você pega no seu imposto de renda o net profit, net, ou seja, o seu lucro líquido, né? E soma com non-cash expenses. O que é esse non-cash expenses? É tudo que o contador... Tem algum contador aqui? Não. É tudo que um contador, por exemplo, uma distribution, um amortization, isso tudo a gente pode adicionar. E legalmente você pode, né? Tá no imposto de renda, a gente adiciona para saber exatamente, esse é o breakdown, para você saber o quanto você pode, na verdade, pedir de empréstimo, tá? Eu entendo que às vezes é meio complicadinho, viu? Eu gosto de matemática, eu gosto de número, para mim não é tanto, mas eu sei que a grande maioria tenha coisa, mas não é tão difícil assim. E o mais importante é que você saiba que o Debt Service Coverage é normalmente a grande maioria de todos os bancos é 1,25, como eu acabei de explicar, 1,25, tá? A grande maioria dos bancos. Dependendo de certos empréstimos comerciais, ele sobe para 1,35, tá? Conforme o risco, ele sobe para 1,35, mas a grande média é 1,25. Aí, tá bom? Depois a gente volta aí se tiver alguma dúvida quanto a isso, tá? O próximo é o capital, que representa a posição da empresa no momento, né? Em termos de net worth. Quanto a empresa tem de dinheiro no banco, no momento, né? Isso é um demonstrativo dos financials, no balance sheet, no profit and loss, vai estar ali, né? A empresa tem suficiente reserves, no imposto de renda, tem uma linhazinha lá que diz earnings reserves, earnings. Tem dinheirinho ali naquele earnings? O que quer dizer isso? Quer dizer que o dono não está tirando todo o lucro todo ano da empresa, ele está deixando um pouquinho ali na empresa. O porquê que isso é importante quando o underwriter vê aquilo, não, todo ano ele não tira todo o lucro, ele deixa lá, ele deixa um pouco na empresa. Isso demonstra que você confia na sua empresa, você acredita na sua empresa, você acredita que vai dar certo, você está indo no caminho correto. Se você tira tudo, como eles entendem, bom, se ele não está confiando, se ele não está acreditando que a empresa vai crescer e está dando certo, o banco vai acreditar, né? Então, isso é muito importante a gente olhar o retained earnings do business no imposto de renda. Dê uma olhadinha lá, tem uma linhazinha que se chama retained earnings. Sempre tem que estar ali positivo, nunca negativo. Isso quer dizer que se está negativo, você tirou mais dinheiro do que, na verdade, você recebeu, né, de lucro. Então, isso é bem importante quando o underwriter olha a sua aplicação de crédito e vê o seu imposto de renda. O collateral. Isso também, todos esses 6 são importantes. Mas é muito importante que as pessoas entendam que a grande maioria das instituições financeiras, os bancos comerciais, eles não são collateral lenders. Eles são cash flow lenders. Ou seja, eles querem emprestar para empresas que possam pagar de volta. Essa é a intenção. O banco não quer tomar o seu bem. Seja esse colateral o que for. Pode ser uma propriedade comercial, pode ser um carro, um truck, pode ser um equipamento. O banco não tem interesse nisso. Porque por isso mesmo eles não são collateral lenders. O collateral, ou seja, a garantia que é dada ao banco para esse empréstimo, simplesmente diminui o risco do banco, porque existe uma garantia. Você tem algo a perder caso você
não pague esse empréstimo. Você tem algo, porque você deu algo de garantia. Então, minimiza o risco do banco, mas o banco não vai emprestar baseado somente nessa garantia. Tá? Então, a grande maioria, isso é importante, ele quer ter certeza que a empresa tenha a condição, né, de fazer o pagamento mensal, né, do empréstimo, seja ele qual for, tá? Seja da linha de crédito, seja, enfim, de qualquer. As conditions. O underwriter, o processo, o analista, eles olham as condições econômicas do mercado, né? Então, o que ele vai olhar? Ele vai olhar qual é o tipo de indústria que você está. É marble, granite. Nossa, marble, granite tá bombando, está vendendo, é construção. Nossa, então tá tendo muito real estate development, então tá tendo muita construção. Então, ele vai olhar como é que está essa indústria no mercado atual, né? Ele vai olhar que tipo de indústria. Target, Restrict and Prohibited. O banco tem sempre esses três. O Target Industries é aquelas indústrias que o banco quer emprestar. Ele tem interesse. E essas indústrias, se vocês me perguntarem, eu vou falar manufacturers, distributors, são esses, wholesalers. O banco quer emprestar para esse tipo de indústrias. Professionals, né? Contadores, advogados, enfim, médicos, etc. Mas principalmente manufacturers, fabricantes, distribuidores, né, atacadistas, são indústrias que o banco tem interesse em emprestar. E por que isso é importante? Quando normalmente a gente abre a empresa, eu lembro há muito tempo atrás, graças a Deus não está acontecendo mais atualmente, mas há 20 e tantos anos atrás, todo brasileiro que abria empresa abria uma import and export, importação e exportação. 20 e tantos anos atrás era só o que eu via no imposto de renda, import and export. E guess what? Import and export é uma indústria restrita para o banco. Aí eu falava, se um dia você quiser crescer e quiser pedir um empréstimo, vai ser mais difícil. E realmente, o que você faz? Me explica. Não era import and export. Não, eu sou distribuidor. Você é distribuidor? Que maravilha! É uma indústria que o banco quer emprestar. Mas no seu imposto de renda está importação e exportação. Não está distribuição. Olha só como, né, não está. Eu sou atacadista, eu vendo wholesale. Que maravilha! A indústria perfeita. O banco quer emprestar. Mas importação e exportação é já uma indústria restrita. Não estou dizendo que não empreste, porque restrito, o banco pode emprestar, só que a análise de crédito vai ser muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa. Tá? E as indústrias proibidas, que a gente não toca, que a grande maioria dos bancos, com poucas exceções, não emprestam. Então, quais elas? São elas? A indústria de armamento, de weapons, né? Armas, indústrias de cannabis, né? Agora é marihuana, né? De maconha, tem alguns estados já que alguns bancos já estão abrindo para isso, mas aqui na Flórida eu ainda não conheço nenhum, mas tem estados que já estão abrindo para isso. Que mais? Para indústria de pedras preciosas, proibido também. Indústria de entretenimento noturno, de como é que eu posso explicar? Dança exótica. Não, nightclub não, é um restaurante e tal. Mas dança exótica, essas coisas, proibido. Por quê? O banco não quer essa ligação por causa de reputação, né? Reputação. O banco, opa, não vou, né? E uma indústria que é proibida em vários bancos, mas que tem um nichozinho de alguns bancos e algumas instituições financeiras emprestam, são igrejas. É tão difícil, não é a grande maioria dos bancos comerciais, não fazem empréstimo para igrejas, para churches. Também não faz para artes, né? Então, só para balancear ali um pouquinho isso, né? Mas, enfim, as condições, ele vai olhar os competidores
que você fabrica, você tem quais são os seus competidores no mercado, entendeu? Como é que você se coloca, né, com os competidores. Isso é importante para fazer uma análise de crédito. Então o banco olha isso. Qual é o tipo de produto e serviço? Às vezes a gente é um fabricante que tem um produto único, que ninguém tem, ou ele tem, né, uma patente. Isso aí é maravilhoso, entendeu? Então, mas isso tudo, o banker não vai saber, não tem uma bola de cristal, né? Se o cliente, né, o empresário, não colocar isso. Olha, o que eu vendo, ninguém tem. Eu tenho uma patente, ou eu tenho, né, a distribuição do estado inteiro, ninguém mais pode vender isso. Isso é excelente, é bom. Então, eu só estou dizendo isso porque é bom vocês saberem desse tipo de informação, que essa informação é valiosa no momento de fazer uma aplicação para crédito. Entendeu? E só vocês sabem do seu próprio business, do seu próprio negócio. Eu tenho algo que ninguém tem. Eu vendo, eu dou um term que a grande maioria no mercado, eles pedem para pagar em 60 dias, eu dou 90. Opa, você já tem, e é por isso que eu vendo mais. A gente tem que saber disso tudo, né? E para ter essa vantagem, né? Eu falei que eu ia falar um pouquinho de concentração nos recebíveis. Essa aí é parte dos conditions. Eles olham nos seus recebíveis se mais de 20% das suas vendas é concentrado num só cliente. Tá? Por que isso? Aumenta o risco. Então vamos dizer, eu vendo $100 mil, mas eu tenho 20 clientes, mas um cliente meu, 50% das vendas é para esse cliente. Os outros 19 compram dos outros 50%. É um risco, por quê? Se algo acontece com essa empresa e ela deixa de comprar ou não paga você perdeu 50% da sua renda. Você vai poder pagar a sua prestação de novo? Não vai. Então, eles olham os seus recebíveis, exatamente, é bom vocês saberem disso. Procura não ter essa concentração de mais de 20%. Eu diria 20% é baixo, mas que não seja 40%, 30% num só cliente. Porque isso, na análise de crédito, vai dar problema. E lembra que eu falei, normalmente o banco empresta 80% dos seus recebíveis. Eles tiram se existir concentração, tá? Então, aquele valor daquele cliente que está concentrado vai ser eliminado. Ele vai dar só 80% do valor que não dos outros 19, vamos dizer, clientes, e não daquele cliente específico. Tá? Então, não é questão que você não vá ser aprovado para o crédito, mas vai ser aprovado para um valor menor do que você gostaria de ser aprovado. Tá? Vamos lá, se eu falei aqui tudo, eu não estou olhando aqui, então acredito que já. O próximo C é o commitment, que a gente já falou desde o início. Você investiu o seu próprio dinheiro na empresa, né? Você tem um plano estratégico de crescimento dessa empresa. Você tem um business continuity plan. Em casa, a gente mora na Flórida, né? Desastre natural, tem hurricanes aí. A sua empresa tem um plano B, um plano C, em caso de um desastre natural? Isso normalmente, eu vou ser bem clara que a grande maioria dos bancos comerciais não pedem isso, tá? Mas se você estiver aplicando para um SBA Loan, vai ter um questionário com todas essas perguntas. Então, você esteja preparado para respondê-las. Porque no questionário do SBA tem tudo isso. Até Management Succession Plan, se acontecer alguma coisa com você, se você é o único que sabe algo na sua empresa, o que acontece se você morrer? Você tem um Key Person Insurance, você tem um seguro que alguém possa, né, para pagar suas responsabilidades na empresa. Enfim, essas perguntas normalmente no empréstimo comercial dos bancos, dos standard banks, não é feita, mas se você estiver aplicando para Small Business Administration ou qualquer loan do governo federal, eles vão perguntar, tá? Vai ter um questionáriozinho que você responde isso. Tá? Então é bom estar preparado, né? Aí foram os 7 Cs. Então, antes de passar
Deixa eu terminar esses tipos de business loans aqui. Lembra que eu falei que nem todos os tipos de business loans que eu vou mostrar aqui são oferecidos por todos os bancos, inclusive o BB Américas, tá? Então, a maioria dos tipos são os secured e unsecured, o term loans, que a gente chama. Então, se você vai comprar um term loan, é o quê? Você vai comprar um carro, um caminhão, tem um número de prestações, né? Eu faço em 5 anos. Então, em 5 anos, você paga aquele empréstimo e acabou, terminou. Não é o pagamento. Então, term loan é pelo determinado número de meses ou anos, né? Que você comprou algo assim. E ele pode ser com garantia ou sem garantia, tá? A linha de crédito, que é um revolving, né? Que funciona como um cartão de crédito. Basicamente, é muito fácil de entender porque funciona como um cartão de crédito. Você utiliza quando você precisa, você paga os juros pelo referente ao valor utilizado e pelo tempo que foi utilizado, né? Se você não usa nada, você não paga nada. Então, eu sempre acho, minha recomendação, toda empresa deveria ter uma linha de crédito. Por quê? Para investimentos, para uma oportunidade, para uma emergência, enfim, é sempre bom. Ah, mas eu não preciso agora. É agora que você precisa pedir, porque na hora que você precisar, você não vai qualificar. Isso é muito importante também. Commercial mortgage, que é um mortgage normal de uma propriedade, em vez de ser uma propriedade residencial, é uma propriedade comercial. O que seja ela? Pode ser uma multifamily, né? Um prédio residencial, mas que são várias unidades, aí é considerado comercial, tá? Pode ser uma warehouse, pode ser um escritório, né? Enfim, qualquer prédio comercial. Pode ser owner-occupy, a sua própria empresa ocupar aquele escritório, ou pode ser de investimento. Eu comprei essa warehouse para alugar, eu comprei esse escritório, né? Enfim, para alugar. Pode ser também. Construction loans, eu quero construir um shopping plaza, um multifamily, warehouse, alguma propriedade industrial. A gente também oferece empréstimos durante a construção. Terminou a construção, a gente transforma aquele empréstimo num term permanente, né? Um loan permanente, um empréstimo permanente, então um número de anos, né? Exato. E normalmente, tá? A commercial não vai até os 30 anos, que nem o residencial normalmente, tá? A gente vai até no máximo 25 anos de amortização, só para vocês terem uma ideia. Em alguns casos a gente pode ir até 30, mas a grande maioria 25 anos, tá? De amortização. E os empréstimos garantidos pelo SBA, que o BB Américas, por exemplo, não oferece, mas muitos outros bancos oferecem, tá? E aí tá a lista, que não é um pouquinho, não é bem grandezinha. E veja bem, essa lista é uma standard. Eu coloquei tudo que eu podia pensar, tá? Não necessariamente você vai precisar de toda essa documentação, porque depende. Vai ser um commercial mortgage, vai ser uma linha de crédito, eu não preciso disso, eu preciso daquilo. Enfim, mas basicamente o que a gente precisa saber? O documento da empresa, se for uma empresa offshore, ou seja, uma empresa que o dono seja uma offshore, ou seja, uma empresa brasileira, a gente precisa da documentação daquela outra empresa, isso é importante saber, tá? O Business Schedule of Debt, que é o quê? É uma lista de todas as liabilities das dívidas da empresa, tá? Normalmente, Organizational Chart, para a gente saber, entender como é que funciona, quem é, né, os departamentos da empresa. Não necessariamente todos os loans precisam disso, tá? O Tax Returns, normalmente eu coloquei os últimos 3 anos, depende, uma linha de crédito às vezes é só 1 ano do Tax Return, tá? Então, às vezes um commercial são só 2 anos, mas se for investment precisa de 3, se for não faz só 2. Então, eu só coloquei aí o máximo, normalmente, e o standard, né? Uma lista só para vocês saberem, os financials, accounts receivables, accounts payable, né? Os recebíveis. Se for uma compra de real estate, vai precisar de contrato, obviamente, né?
Se for de investimentos, a propriedade é alugada, a gente vai precisar do rent roll. O que é o rent roll? É o aluguel de cada escritório. Como se a gente comprasse um edifício e alugasse os apartamentos, a gente vai precisar, né, do contrato dos aluguéis, né, que você tem. Aí isso é do próprio dono. Às vezes a gente precisa do resumê. Por quê? Eu gosto normalmente porque quando a gente faz uma aplicação, eu falo que eu sou advogada do meu cliente. Eu tenho que defender, né, o meu cliente. Então, eu quero entender como é a experiência desse cliente. Nossa, ele é agora, e eu vejo isso tanto, ele faz investimentos em real estate. Quando eu olho o resumê, aí eu falo, nossa, mas você veio do Brasil? Você era médico no Brasil? Eu vi, tá aqui no resumê, não sabia. Porque ele não se apresentou como tal. Ele agora, aqui nos Estados Unidos, eu lido com construção. Eu falei, nossa, mas você era... Por isso que normalmente eu gosto de ver, porque eu vou colocar isso na aplicação, porque é algo que vai valorizar aquela aplicação. Enfim. Que mais? Os financial statements, o personal tax returns, claro, a identidade, né? E bank statements, né? E a gente tem um costume, principalmente pessoas recém-chegadas do Brasil, de esconder, né? Não quero mostrar onde está todo o meu dinheiro. Bank statements, não, só esse aqui. Eu falei, mas você tem outros investimentos? Não, tenho, mas não precisa não, só quero mostrar. Quanto mais, melhor, porque mais forte a sua aplicação vai ser. Não tenha dúvida, se você realmente vai mostrar que você tem habilidade financeira, né? De estar pedindo aquele empréstimo. Então, essa aí é a listinha da documentação. Esse aí é o meu contato, se alguém tiver. Mas eu gostaria de começar e abrir para perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Dos 7 Cs que a gente viu aqui, que eu falei, qual é o C que você acha que mais impacta em o cliente, a empresa, não ser aprovada para um pedido de crédito comercial? Qual o C? Eu vou voltar aqui, para a gente dar uma lembrada, tá? Olha lá. Ó, o que vocês acham? Character, que é o quê? O credit history, né? Etc. O capacity, cash flow, capital, dinheiro, collateral, a garantia, se a garantia é forte ou não, as conditions do mercado, o commitment. Qual deles? Qual dos 6? Cash flow. Cash flow. Bingo! Eu tinha que ter um prêmio aqui. Cash flow é o número 1. Não tenha dúvida. As pessoas normalmente falam o character por causa da história de crédito. E não é. É o cash flow. Não tenha dúvida. É o cash flow. É a habilidade da empresa poder realmente pagar pelo aquele valor que está sendo requerido. Mas eu estou aqui aberta para qualquer pergunta que vocês tenham. Espero poder responder. Se eu não puder, eu vou falar também. Anoto. Se a pessoa tem um bom cash flow, mas não paga corretamente as contas em dia? Boa pergunta. Se a gente tiver uma explicação disso, porque acontece isso, eu já recebi vários pedidos com isso. Mas às vezes é um caso, é exatamente essa conversa que tem que existir com o banker. Olha, eu não paguei porque eu tive um problema médico e eu fiquei sem pagar minhas contas, né, de hospitais e afetou o meu crédito. Ou eu tive um divórcio, que foi difícil, a gente separou, eu pensei que ela pagasse, ou ele pagasse e não pagou. Enfim, se a gente tiver uma carta de explicação disso, essa parte a gente pode superar. O cash flow é mais difícil. Boa pergunta, Taxas de juros. Taxas de juros, ótimo. Eu não estava querendo pegar essa pergunta, mas taxas de juros, ótimo. Até pouco tempo atrás, até o Federal Reserve não ter mudado, né, o prime rate nosso, que passou agora a ser a 4,75, todo mundo deve estar sabendo agora, eu diria que o commercial mortgage,
Eu estou fechando só para vocês entenderem a diferença, tá? Eu estou fechando 4 loans agora até o final do mês. Esses loans foram aprovados, obviamente, há 1 mês, 2 meses atrás, tá? Que a gente está fechando agora. Há uns juros de 3,6, 3,75 e 3,95. Hoje, eu já vou dizer para você, vai ser mínimo 4,75 a 5,5, por aí, tá? Prime plus prime and a half. Existe algum período de carência? Carência em que sentido? Peguei o meu empréstimo hoje, foi aprovado hoje. Mês que vem já começo a pagar ou o banco dá um prazo de carência para... Ótimo, excelente pergunta. Depende, tá? Depende do tipo de loan. Em construction loan, a gente dá, normalmente tem carência, tá? Então, varia, depende do projeto, etc. Tem carência, entendeu? De você pagar. Normalmente, empréstimos para professionals, né? Médicos que estão montando seu próprio consultório, né? Eles trabalhavam em hospital e agora estão montando seu próprio consultório. A gente dá, às vezes, até 9 meses, 12 meses, sem nenhum pagamento, interest only, entendeu? Pelos primeiros 12 meses, existe sim. Mas depende do tipo, né, de empréstimo que é. Boa pergunta, excelente. Uhum. Pois não. No caso de um credit line, então, se a gente fecha, por exemplo, agora esse mês, tu falou que está mais ou menos 4,7, 5, mas eu vou começar a usar ele, vamos supor, em dezembro. Ele vai ter um reajuste ou ele está fixado no que a gente já acertou? Ótimo, excelente. Obrigada por essa pergunta. Todo revolving loan, empréstimos, né, que são variáveis, são revolving. Estou querendo achar a palavra em português do revolving, mas enfim, ele não tem os juros fixos. Okay. Não existe juros fixos. Então, os juros é baseado no prime. Então, ele pode ser prime ou prime plus 0,25, prime 0,50, depende. Toda vez que existir a variação do prime, vai mudar. Não necessariamente quando você usar. É quando o prime mudar, ele vai flutuar. Okay, se o prime diminuir, também vai diminuir. Ótimo. Tá? Ele vai variar com o prime. Muito boa pergunta, excelente. De qualquer maneira, a linha de crédito funciona... Você só paga juros pelo valor utilizado, pelo tempo que você utilizou. Sim. Tá? Você não vai pagar, só um exemplo rápido, você tem uma linha de crédito de 100 mil dólares, eu retirei 10 mil, eu utilizei 10 mil dólares. Usei esses 10 mil e paguei de volta 2 meses depois. Você só vai pagar os juros dos 2 meses referente aos 10 mil dólares, não dos 100 mil dólares. Obrigado. Nada. Por acaso, no decorrer do tempo que fez o financiamento, se por acaso o banco fizer uma alta análise e o juro ser baixo, ele cabe para quem já fez um empréstimo? Se você já foi aprovado, no nosso commitment letter a gente dá um tempo, né? Então a gente tem que fechar esse loan em 60 dias. Mesmo que, por isso que eu estou falando, eu tenho 4 loans que eu vou fechar agora com juros que não é mais os juros atuais, né? Atual, de 4,75 ou mais, ou 5 e pouco. É 3,6, 3,75, 3,95, porque esses empréstimos foram aprovados há 45 dias atrás. E esse era os juros. E agora já está fixado. Que bom para o cliente, né? Agora é fixo mesmo, não varia, porque é um empréstimo, é um mortgage, commercial mortgage, ou seja, não é os juros variáveis, então é fixo, exatamente é fixo, por esse valor. Então, é excelente, né? Então o cliente, por isso, está me ligando todo dia, quer fechar o mais rápido possível, né? Tem teto mínimo ou máximo para commercial loans? Isso aí varia de banco. Cada banco tem o seu mínimo, tem o seu máximo. O BB Américas, a gente não tem um mínimo, você normalmente seria 5, 10 mil dólares. E o máximo, eu faço empréstimo até 25 milhões. E normalmente é mais ou menos isso. Como funciona o empréstimo com garantia de patrimônio?
patrimônio no sentido de investimentos, uma conta de investimentos, a gente Não, faz. patrimônio físico mesmo. Físico. É. A gente vai avaliar a propriedade, Certo. né? E a gente vai dar um valor. Normalmente, se for owner occupy, a gente vai até 80%, 85% do loan to value, né? Do valor avaliado. Se for para investimento, a gente diminui um pouquinho, tá? É 70%, 75%. O juro é o mesmo? Os juros normalmente é um pouquinho mais alto do investimento, mas a diferença às vezes é 0,25, uma coisa bem pequena. Bem pequena. Mas realmente, investimento normalmente os juros é um pouquinho mais alto. Mas a diferença não é muito grande, não. Deveria ser mesmo, está deixando patrimônio. Mas é investimento, né? A gente vê que o risco é um pouquinho maior, não é? Um pouco maior do que se é a própria empresa que está ocupando. Então, se é a empresa, é a mesma coisa, você compra uma casa para você morar, né? Você não quer que aconteça nada com aquela casa, porque senão você vai ter que sair dali, vai ter que procurar um outro lugar para se mudar, a mesma coisa. A empresa, você vai ter que, né, vai perder clientes se você se mudar. Agora, se for investimento, tiver alugado, tiver uma outra pessoa, você pode falar, não, vou perder, porque não sou eu que estou morando ali, não sei, aconteceu algo, eu não posso pagar. Então, o risco se torna um pouquinho maior. Para o banco, eu só vi a visão do banco, né, nesse sentido. A garantia mesmo, mas você entendeu o porquê do risco, né? Mônica, Pois não. como que funciona para multifamily? Se quiser construir 50 unidades, quais os requisitos que eu preciso ter e o que o banco exige de garantia para a liberação desse crédito? Ótimo, excelente. Então, seria para construção, não é isso? Ou já comprar pronto também. Ou comprar pronto. Então, é a mesma coisa como se fosse uma investment property. A gente vai avaliar, normalmente a porcentagem é até o que eu falei, 70, 70 é mais baixa, tá? Depende, tá? Depende do tipo, a gente vai avaliar isso, né? Se for para você construir, a gente não é o loan to value, é o loan to cost, né? O custo, né? Da construção, enfim, daquela propriedade. E aí a gente pode emprestar numa construção até 60%, 65% do custo total da propriedade, incluindo o equity, tá? O que é muito bom isso. Quando ela já está acabada? Se for para investimento, até 75%. Mônica, e esse loan aí, suponhamos que na conclusão da construção, você é obrigado naquele primeiro mês a pagar esse loan, ou tem algum, não sei, um período de um mês? Olha, não. Normalmente a gente dá um período, tá? Se for construção, e depois o pagamento, até se tornar esse loan terminar, essa construção terminar e a gente passar para um term, né? Um loan permanente, é interest only. Você só paga juros. Mônica, e linha de crédito, quando uno faz un pedido, ¿quién determina la cantidad de dinero que se va a prestar? ¿Baseado en cash flow o baseado en Excelente pergunta. Sim, são duas maneiras que a gente vê. Eu vou te dar uma assim, básica que é muito fácil de todo mundo calcular, tá? Mas depende, a resposta correta depende do seu cash flow. Quanto que você pode qualificar, né? A sua empresa pode qualificar. Mas uma maneira bem corriqueira, que é fácil de você determinar o quanto a sua empresa pode pedir de linha de crédito, você olha o seu gross revenues, a sua venda bruta, no seu imposto de renda, claro, né? E calcula mais ou menos 20% daquilo. É normalmente isso. Tá? Eu tô give or take, mas é mais ou menos isso. Tá? É fácil. Então, se você tem uma venda bruta de $1 milhão, calcula 200 mil. Tá? Mais ou menos isso. Quanto tempo de conta no BB América tem que ter para se pedir uma linha de crédito no empresarial?
Tá, na verdade, você não precisa ter a conta já estabelecida no BB Américas para fazer um pedido de crédito. A gente vai pedir para você abrir essa conta uma vez que o crédito for estabelecido, porque a gente pede sempre para ter um auto-debit, né, do pagamento, né, um débito automático do pagamento. Então, na verdade, você não precisa ter um determinado tempo. Agora, para pedir qualquer empréstimo, linha de crédito, você tem que ter a empresa tem que estar estabelecida no mínimo 2 anos, tá? Mas quando eu falo estabelecida 2 anos, não é, eu abri no Sambisa 2 anos. É você ter operating, né, o business no tax return, demonstrando no tax return, você ter 2 full years of tax returns. 2 anos completos no tax return. Normalmente, às vezes, eu tenho 2 tax returns, mas um mês só, dezembro daquele ano, e aí um outro 12 meses. É realmente ter 2 anos full tax returns para ser considerado. Se for uma pessoa que queira abrir um negócio, é considerado startups. Normalmente bancos comerciais não oferecem startup empréstimos para empresas que estão abrindo, né, sendo recém-abertas. Antigamente, o SBA, Small Business Administration, oferecia, exatamente, oferecia para startups. Eles não estão oferecendo, né, mais, tá? Não estão oferecendo mais, nem o SBA agora. Vamos ver se vai voltar, mas por enquanto eles pararam. Renata. Desculpa, ela está Falando em SBA, para a empresa que aplicou e recebeu o loan do SBA. Qual deles? O PPP ou o EIDL? Não, o EIDL. EIDL. Então, e a empresa quer comprar um building e quer aplicar para um credit line. É possível ou por causa do SBA, EIDL não pode ser aprovado? Tá. Não, é possível. Tá? Não seria uma linha de crédito para comprar um building. Um building seria um commercial mortgage. Não seria uma. Isso é outra coisa, tá? A linha de crédito é para algo short term, que a gente chama. É para você comprar algo. Como você usa o cartão de crédito, né? Você compra, paga, enfim. Você pagou, o seu limite volta a ser, né? Quando é um prédio, né, uma propriedade comercial, seria um mortgage, né, um tempo, né, um term fixed term. Isso. Não, você pode comprar um prédio mesmo tendo um idle loan, da feita que o seu cash flow, você consiga, né, que ele funcione para a compra do prédio. Aí é questão, porque aquele pagamento do idle loan vai fazer parte do seu. Lembra do debt, do business, né? De todas as suas dívidas. O meu pagamento é $500 por mês. Vai ser contabilizado aqueles $500 por mês. Mas não impede. Não impede, não impede. De maneira nenhuma. Mas essa linha de crédito, ela pode servir como um down payment, por exemplo, né? Se a pessoa já conseguiu financiamento, mas ela não tem o dinheiro para o down payment, essa linha de crédito, se ela provar que ela tem essa linha de crédito, isso pode, né? Não pode. Você não pode utilizar o fundo da linha de crédito para dar um down payment. O banco vai monitorear isso, você tirar, colocar na sua conta e utilizar esse dinheiro. Mas se você pedir essa linha de crédito, lembra do propósito que eu falei? Aqueles 4 propósitos? Não para comprar, não para utilizar como down payment, como entrada. Não. Mas eu acabei de falar, não é. Tá? Mas não é uma. Como é que eu falo? Purpose, né? Não é um propósito, não pode ser esse. Mônica, uma pergunta. Estamos falando do business loans, né? Quando que uma boa oportunidade para jump from personal investment to a business investment? Or which one is more risky or less risky?
You know what I mean? Tipo, Não entendi. tipo, I have my personal investment, okay, as my name. Tendo Personal investimentos name, isso. pessoais no seu nome. Seu nome. Tá. E se é safer, Entendi, migrar para tá. business. Yeah. Pro business, né? Sim. Tudo depende do tipo de business que você, do tipo de entity que você tem, né? Então, se for uma LLC, se for uma sole proprietorship, se for, tudo vai depender. Eu vou deixar essa na verdade, a resposta. O ideal seria para um contador, exatamente, poder te instruir. Isso porque depende. Exatamente. Depende. Depende da entity, tá? Que você tem. Nossa, gostei, um bocado de perguntas, adorei, amei. Perguntas boas, né? Gostei muito. Excelente. Isso é sinal que a gente está carente de uma agência do Banco do Brasil. Sabia que ia vir essa. Sabia, né? Não falta pedidos, não falta pedidos, viu? Não, pode deixar, eu vou levar esse pedido, viu, para o nosso headquarters, com certeza. A gente precisa de uma agência aqui perto. Mas veja bem, hoje em dia, a gente com online banking, né, a grande maioria do nosso banking já é feito, né, com depósito de cheques, né, no nosso dia a dia de banking, a gente não usa quase mais agência, né, bancária. A grande maioria não utiliza. E o BB Américas tem algo que é muito bom. Você pode retirar de máquina de ATM, de qualquer máquina de ATM sem nenhum custo, tá? Então, com um cartão de débito. Porque o fato da gente não ter um número de agências, né, como outros bancos têm, esse é o benefício que a gente dá para os nossos clientes. Uma pergunta. Se a gente abrir uma conta aqui, essa conta ela serve para o Brasil também? É o mesmo número? Ótima pergunta. Excelente. Não, o BB Américas é um banco 100% americano. A gente segue o regulamento americano, né? O dono, o único shareholder do banco é o Banco do Brasil. Mas a gente tem que, por disciplina, seguir os regulamentos americanos. E a gente não pode commingle, né? Não pode misturar, né, os dois bancos, né? Então, a gente não tem acesso à sua conta, caso você tenha uma conta no Banco do Brasil, e eles não têm acesso à sua conta aqui no BB Américas. A gente não pode compartilhar informações, tá? Pelo regulamento americano a gente não pode, pelo regulamento lá a gente também não pode, então eles não podem. O que a gente fez para facilitar para os nossos clientes, a gente criou um produto que se chama Remitter, e que se você tem uma conta aqui no BB Américas e tem uma conta no Brasil, lá no Banco do Brasil, você, com esse produto, você pode transferir fundos daqui para lá ou de lá para cá, de uma conta para outra, gratuitamente. For free. Você não paga. Ô, Mônica, só um ponto. Isso aí que você falou. Alguns anos atrás, para abrir a conta no BB Américas, tinha um depósito de $3.000 iniciais. Continua? Eu mudei isso, viu? Então vocês podem lá. Eu mudei. Quando eu entrei no BB Américas tem um ano e pouco, um ano e alguns meses, e foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei assim, nossa, não, esse mínimo, esse limite, esse mínimo é muito alto. Já não é mais, tá? Quanto que é agora? Já não é. E agora você me pegou. Acho que... Olha, eu tenho que te falar porque tá gravado. Seu erro vai ficar aí no vídeo, vai pegar mal pra mim. Você vai no Suncoast, $5. Não, pra você abrir a conta é $100. E eu não quero falar quanto é exatamente que você precisa manter, mas o valor é bem mais baixo do que isso. Bem mais baixo. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, tá? Eu não poder responder. Só de ter saído dos 3.000 já muito, né? Porque depois dos 3.000 já tinha que ficar um tempo, mas você não podia mexer no dinheiro. Verdade. Já mudou. Investimento no Google para fazer alto tráfego. Desculpa. Investimento no Google. Você precisasse de um investimento para fazer mídia, Google.
Só para comprar o Google, para fazer Sim, vídeo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu falei. Sim, pode. É advertisement, né? Social media, Google, etc e tal. Claro que pode. Sim, Também pode. Na revista também pode. No Brasil, assim, Southwest Florida. Esse é um propósito, né, que a empresa realmente precisa para atrair mais clientes, para expandir. Claro que pode, sim. Por acaso vocês têm auto launch? Aurolon? Yeah. Temos. Like regular things, like. Não vou dizer porque eu não tenho detalhes do consumer loan, porque eu fico mais na área comercial, então é mais para mim te dizer exatamente falando, mas a gente oferece, sim. Tá. Porque é o seguinte, o que eu vejo aqui no mercado é que a maioria, assim, a grande maioria dos brasileiros e dos hispânicos também, e outras raças, às vezes eles não têm o Social Security. Então eu tenho uma coisa boa para te falar em relação a isso. Isso eu sei. O Carlon, o nosso produto, eu vou dizer que ele não é, que está no vídeo aí, mas ele não é tão competitivo quanto alguns dealerships, né, oferecem. Mas, em compensação, para o brasileiro que não tem história de crédito, não tem Social Security, a gente faz o Carlon baseado no imposto de renda dele do Brasil, de uma carta de CPA do Brasil, com os documentos brasileiros. E os juros, se não me engano, eu não quero falar porque eu tenho medo de falar juros, depois eles vão falar, a Mônica falou que era... Vai lá na agência e fala, não, mas a Mônica eu tenho gravado no vídeo. Então, mas os juros é excelente, é muito bom. Principalmente para esse, eu estou falando para esse segmento. Para esse segmento exalta, que normalmente seria quanto? 90%. Muito mais baixo que isso. Muito bom. Não, 90% people ask me. 90%. Eu pensei que fosse 90%. Não. O máximo que eu já vi lá de juros, assim, o worst case scenario é 26%. Uau. Esse é o worst do worst. Tira os 20, aí a gente we talk. Agora, o melhorzinho que eu vi é 2,75%. 2,75%. Não é tão baixo quanto esse, tá? Até porque o risco é mais alto, né? Mas assim, sendo competitivo, assim, você tem cliente all day long, basicamente. Excelente. Interessante. Porque a gente tem uma carência, entendeu? Olha, já estou saindo daqui da minha área comercial, da minha zona de conforto. Olha a agência, tá faltando agência. Olha, o público tem. Trabalhei 10 anos no Bradesco aí, ó. Esse loan de equipment entraria heavy equipment, por exemplo? Também, heavy equipment, claro, sem dúvida. Sim. Faço empréstimos de equipamentos de $700 mil, believe it or not, equipamentos de $1 milhão. São equipamentos realmente bem... Pois não. Mônica, desculpa, eu não prestei atenção, você falou, você está no Orlando ou você está em Miami? Eu estou na Flórida. Ela está em todo lugar. Eu estou na Flórida. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Não, há 2 anos que eu trabalho de casa, tá? Mas eu saio, visito clientes, viajo, faço apresentações, então eu vou a Miami, vou a Orlando, tá? Normalmente eu vou uma vez por mês a Orlando. Venho sempre aqui, porque eu tenho meu filho aqui perto, então isso não é na Flórida. Eu gosto de falar, eu estou na Flórida. A gente, para abrir uma conta, por exemplo, eu go online e faz a aplicação e tal, ou você preferia que a gente use o seu canal, Se você quiser usar o meu canal, a gente pode usar, porque a gente pode fazer tudo por e-mail, sem problema nenhum. O que for da sua preferência. Mais conveniente. Alguma outra pergunta? Eu não quero passar, eu passei muito do tempo. Vai rapidinho. Eu tentei, porque se a gente fala muito devagar, tem gente que dorme, então... A gente tem que aproveitar
aproveitar, sugar o máximo de O vocês. pessoal tá cansado, final do dia, eu falei, tem que falar rápido. Alguma outra pergunta? Fico à disposição, vocês têm aí meu contato, tem até meu celular, meu telefone direto, meu e-mail. Esse endereço é o do nosso headquarters, tá? Não necessariamente eu estou lá o tempo inteiro, tá? No caso do... Eu estou enchendo as perguntas. No caso da pergunta dele aqui, Multifamily. Por exemplo, se a gente apresentar, não sei se o banco ele vem, se a gente apresentar um projeto com números, obviamente, de, por exemplo, o aluguel de 8 unidades vai ser tanto e blá blá blá, um pacote bem apresentado para o banco, obviamente, assim, com um projeto, com as teses e tudo, tá? Enfim. Isso, viajei na pergunta. Ela requer, por exemplo, quando você faz um investimento em personal, requer 20% down, por exemplo, right? Let's say it's $2 million in investment, alright? Vocês vão pedir os 20% desses 2 millions? Depende, pode ser a equity que você já tenha. Então, olha, eu comprei o land. Né? Queria aprender um pouquinho mais disso. Eu sou quanto vale? Esse valor a gente já pode utilizar como equity. Entendi. Entendeu? Aí você não precisa colocar nada. Tá. Alguma coisa mais? Bom, eu quero agradecer a todos aí, muito obrigada pela oportunidade de novo. Elisete, foi um prazer estar aqui com você. Renata, eu adorei te ver de novo. Muito obrigada aí, obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Ai, gente, muito obrigada mais uma vez. Mônica, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu não imaginava que teríamos tantas perguntas quanto tivemos. Foi bom porque, né, esclareceu as dúvidas de muitas pessoas. Meu muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Né? Cláudia. Gente, só um minutinho que a Cláudia quer dar um recado. E já vamos, daqui a uns dias, marcar uma palestra com ela. E também com uma advogada de imigração brasileira. Elas vão vir aqui para falar com a gente também, para fazer uma palestra para nós. Fica à vontade. Obrigada. Gente, boa noite. Vou ser bem rapidinha, mas vou dar uma palhinha para vocês do que a gente vai voltar para falar aqui. Meu nome é Cláudia Feuerbach, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 31 anos. Eu gosto de falar que eu vim para cá beber. Todo mundo, Mônica, você é a primeira, Mônica. Engatinhava. Bom, não vim para cá beber, obviamente, mas estou aqui há muitos anos, já vi todas as coisas que você possa imaginar. E hoje eu tenho uma paixão muito grande, que é focar na nossa comunidade brasileira através da educação financeira. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho produtos que vocês podem usar para não só proteção familiar, proteção de negócio, aposentadoria, planos de college para as crianças. E isso tudo está disponível hoje não somente para quem está legal, mas inclusive para quem ainda não está. Contanto que vocês tenham o IT Number, a gente consegue fazer. Então, nós vamos voltar aqui. Eu tenho um trabalho bem extenso na educação financeira junto com a doutora Renata Castro, ela é uma advogada de imigração. Então, a gente viaja o país inteiro falando de educação financeira e de imigração. Mas hoje eu quero deixar uma palhinha para vocês entenderem como isso é importante. Eu trouxe aqui para vocês verem uma pizza. Vocês estão me ouvindo? Não precisa de microfone, né? Estão me ouvindo? Eu trouxe aqui para vocês uma pizza. Alguém está com fome? Então, essa aqui é uma pizza. Para mim, é a pizza mais importante que todo ser humano que hoje... Aliás, vamos fazer rapidinho aqui. Tá todo mundo respirando? Checa aí. Então, todo mundo que respira deveria ter essa pizza. O que é essa pizza? Vocês já ouviram falar em seguro de vida? O que é o seguro de vida? Alguém morre, alguém fica rico. Vamos combinar, né? Não, tudo bem. O seguro de vida ele é feito para proteger as pessoas que a gente ama ou para proteger o nosso negócio. A Mônica estava falando disso ainda há pouco, né? É importante.
Mas hoje em dia, quem tem um seguro de vida que só paga quando morre, tem uma coisa obsoleta. Porque hoje em dia existe uma coisa chamada benefício em vida. E o benefício em vida institui o seguinte: se você morrer muito cedo, ok, sua família está, esse pedacinho da pizza aqui, protegida. Mas, e se você não morrer? Hoje em dia, nós estamos com a longevidade maior. Aqui nos Estados Unidos é de 93 anos para o homem e 95 anos para a mulher. Vocês sabem o que quer dizer isso? Nós vamos viver 3 anos com o dinheiro de vocês. Tô brincando. Isso quer dizer que nós estamos vivendo cada vez mais. O outro lado da moeda é que nós temos 8 chances mais de ficar doente do que de morrer. Então, se você não morreu, mas se você tiver um câncer, uma falha renal, transplante de órgãos, queimaduras graves, um derrame, Alzheimer, demência, você pode acessar com esse pedacinho da pizza aqui um percentual desse valor aqui em vida. Então, para vocês entenderem isso, eu tenho um sócio que em 2019, aos 32 anos, teve uma parada cardíaca. Ele tinha uma pizza dessa aqui, de 300 mil dólares, que ele pagava na época, na verdade ele tinha metade da pizza, ele pagava na época nem 50 dólares por isso, e ele recebeu 270 mil dólares tax free, ou seja, sem ter que pagar imposto ao governo, para ele fazer o que ele quiser. É isso que o benefício em vida é. Agora, o que eu desejo para todos os meus clientes é que ninguém nem morra tão cedo e nem fique doente, porque aí essa parte da pizza aqui, para mim é catupiry com frango, tá, gente? É a melhor parte. Por quê? Porque uma parte do dinheiro que você vai investir nesse plano vai crescer para você com juros compostos e vai se transformar numa pensão vitalícia. Pensa em você pagar alguma coisa hoje, todo mês, por um período certo de tempo, né? E daqui a 20 ou 30 anos, você ter aquele valor de volta todos os meses para o resto da sua vida. Então, essa pizza aqui é uma coisa que todo mundo deveria ter. Mas eu espero poder, em breve, voltar junto com a doutora Renata para explicar a vocês melhor um pouco como é que isso tudo funciona. Até lá, se alguém tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo, eu tenho meu cartão aqui, vai ser um prazer atender vocês. Muito obrigada.